Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Estando Jesus à mesa em casa desse homem, Mateus, vieram aí ter muitos publicanos e gente de má vida, que se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos. O que fez que os fariseus, notando, disseram a seus discípulos: é importante nós entendermos questões da época. Lá na introdução do Evangelho tem as explicações sobre os termos usados como principalmente os publicanos, gente de má vida, e outras denominações da época. Cada uma com as suas características próprias, as quais, na grande maioria das vezes, Jesus combateu. Mas precisamos entender então aqui algumas situações. Mateus era um cobrador de imposto. Quando Jesus passa por ele, conversa com ele e fala: quanto a ti, segue-me tu, ele passa a seguir Jesus. Abandona o seu trabalho de cobrador de imposto e, como ele era uma pessoa muito instruída, muito estudada, comparável hoje a um advogado com especialização em área administrativa e tributária, ele tinha muitos amigos dessa área e as pessoas dessa área eram detestadas pela população hebraica daquela época. Assim como a grande maioria da população ocidental tem aquele pânico de pagar impostos, naquela época eles não gostavam de pagar impostos, principalmente que Roma pesava a mão sobre os povos conquistados. Então, as pessoas que trabalhavam na coleta de impostos eram vistas como pessoas de má vida. E a gente tem que pensar na grandeza desse homem, Mateus, que quando Jesus chega e o convida, ele abandona aquela vida de luxo, abandona aquela vida onde ele tinha uma renda muito alta, e passa a seguir Jesus junto com pessoas simples, como pescadores, trabalhadores braçais. E ele passa a seguir com Jesus um novo caminho. Imagine a curiosidade dos seus ex-companheiros quando ele avisa que Jesus ia estar na casa dele para um almoço, para uma ceia. E aí vão curiosos para ver como Jesus se portava. E eles se preocupavam com detalhes mínimos que muitos de nós gostamos de preocupar até hoje. Os talheres estão na posição correta na mesa? Não tem gente que preocupa assim? Não estou criticando quem preocupa, mas é importante nós fazermos a comparação para vermos os detalhes que eles estavam observando ali no momento. E Jesus estava preocupado com aquilo que ele passava para os outros, de amor e até mesmo de quebras de paradigmas. E quebrar paradigmas, vocês sabem, é muito difícil. Tirar da nossa cabeça determinados conceitos e preconceitos enraizados ao longo do tempo, tem lá suas dificuldades. Então, eles começam a observar Jesus à mesa e começaram a fazer os devidos comentários. Mas não estavam observando a bondade de Jesus. Não procurava ver o seu poder onipotente ali dentro daquele momento, que ele conseguia ver e ouvir tudo que estava acontecendo. E por mais que ele tentassem ser discretos, ele conseguia captar o que estava acontecendo. E imagine o como eles ficavam assustados de ver aquele homem tão simples, com poderes espirituais tão grandes. Como é que vosso mestre come com os publicanos e pessoas de má vida? Então, tinha aquela parte dos publicanos que estava ali junto com Mateus, e tinha aquela parte do povo olhando, pronto a reprovar, querendo estar lá no banquete, provavelmente, querendo estar naquela mesa onde estavam os grandes potentados da época. Pelo que parece, estavam sentados numa grande mesa para um grande banquete. E aquelas partes, então, do povo, aqueles que não faziam parte daquela cúpula, ali no caso fariseus, que não eram tão pobres, mas não gostavam dos publicanos, porque tinha que eles lhes cobravam os impostos. E aí, então, começa o questionamento. E a gente vive situações assim em todos os lugares que a gente for. Temos aqueles que gostam da nossa companhia, que acham interessante aquilo que nós estudamos, e tem aqueles que não gostam. Tem aqueles que valorizam as profissões, valorizam os cargos, e tem aqueles que se abstenham e procuram se afastar de pessoas que têm uma profissão inferior monetariamente à dele. O mundo não mudou grande coisa com relação a esses conceitos e preconceitos.
mas certamente todos nós melhoramos na forma de interagirmos ou na forma de nos portarmos diante de situações mais delicadas como essa. E aí, Jesus ouviu-os, por mais que discreto que eles fossem, ele conseguia ouvir e prestar atenção nesses detalhes. Eles responde para eles: não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Imagine a surpresa para os fariseus, sempre muito astutos, muito preparados para dar as boas respostas, quando tomavam uma resposta que muitas das vezes eles não esperavam. Eles queriam uma explicação mais, para poder ter um embate, poder ter uma grande discussão. Mas Jesus dava uma resposta seca, que todos deveriam parar para pensar e refletir, e não tinha como contestar Jesus numa situação dessa. Não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Nesse momento, ele mostra para os fariseus, sempre prontos a grandes embates, a grandes discussões, que ele estava ali por uma causa muito mais nobre, muito mais importante, do que simplesmente estar junto com aquelas pessoas pelos títulos que eles possuíam. Mas sim, pela possibilidade de um dia eles despertarem para o Evangelho, de um dia eles despertarem para Deus. Assim como aqueles fariseus também iriam despertar um dia. E certamente daqueles que conviveram com Jesus, a grande maioria hoje já são espíritos superiores, espíritos bons, espíritos de luz. Espíritos bons, de luz, superiores. E nós estamos aqui, presos à Terra, para aprendermos a pensar no Evangelho, para aprendermos a refletir no Evangelho e a começarmos a praticar o Evangelho. Nesses 2000 anos de cristianismo, muitos daqueles judeus, fariseus, saduceus, que perseguiam até os cristãos que estavam ali diante de Jesus, pronto para condená-lo, hoje já são espíritos muito evoluídos, até porque conviveram com Jesus. E a doutrina espírita nos mostra que aqueles que conviveram com Jesus, como Dimas, que foi pregado na cruz junto com ele, faz todo aquele questionamento, hoje também é até canonizado. A gente veio falar de São Dimas. E assim, nós vamos observando que vários daqueles que estavam ali com Jesus tiveram a sua oportunidade. E olha a importância do que se fala. O outro falou: já que você é tão poderoso, cura-te a ti mesmo e desça da cruz. E São Dimas, você não vê que ele é justo? Nós merecemos estar aqui, mas ele não. Então, a forma da gente falar, fazermos alguma colocação para os espíritos superiores, pode nos trazer punição, as pessoas terem um certo repúdio com a gente, ou passar a ter um bom sentimento. Dimas canonizado e o outro a gente nem sabe quem foi. Então, todos que nós precisamos aprender a pensar como Jesus pensava, a sentir como Jesus sentia e amar como Jesus amava. E ama até hoje, até talvez com muito mais intensidade, porque passado 2000 anos ele já se depurou ainda muito mais, apesar de ser um espírito puro, a sua capacidade de irradiação, logicamente, que continua aumentando. E todos nós, meus irmãos, estamos aqui na Terra para aprimorar nossos sentimentos. Somos espíritos doentes, necessitados do tratamento do Evangelho, necessitados da luz do amor, para que possamos nos refazermos, para que possamos nos aperfeiçoarmos. Paz e luz a todos nós. Que a misericórdia divina nos envolva, nos abençoe e nos ilumine.